Oi, meu povo! Hoje a gente vai falar sobre os casos particulares de soma vetorial, tá? Então, eu tenho 3 casos que são particulares porque eles são especiais pra gente. A gente tem uma regra geral de soma de vetores. Em algum momento eu vou gravar um vídeo sobre isso. E a gente tem os casos particulares, que no fim das contas é o que a gente acaba usando mais nas questões do que a nossa regra geral, que cai numa lei dos cossenos, certo? O que acontece? Meu vetor, que é um ente matemático que representa uma grandeza vetorial, né, que são grandezas que precisam de módulo, direção e sentido. Módulo é o tamanho do meu vetor, é o valor numérico, 20, 30, 40, 50. Direção horizontal, vertical, diagonal, sentido, para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima, para baixo, positivo, negativo. Positivo e negativo são sentidos para a física, cuidado com isso. E aqui eu tenho os meus 3 casos particulares. Quem são eles? Quando eu tenho vetores de mesma direção e mesmo sentido, por exemplo, eu tenho 2 vetores na horizontal aqui e os 2 estão apontando para a direita. Ou eu tenho 2 vetores na vertical e eles estão apontando para cima. Poderia ser 2 vetores na horizontal e apontando para a esquerda, 2 vetores na vertical e apontando para baixo. Ou ainda poderiam ser vetores na diagonal, como esses aqui. Sim, mesma direção, horizontal, vertical, diagonal e sentido. Os 2 estão com a setinha, a minha pontinha da seta, apontando para o mesmo lado. Quando isso acontece, eu vou somar esses vetores algebricamente. Então, a soma vetorial deles é uma das mais felizes de todas. Na hora que eu vou somar A mais o meu B, isso vai ser igual à minha soma algébrica normal. Se esse daqui é 6 e esse aqui é 3, então A mais B vai ser 9. Fácil, né? Esses 2 aqui, estou com a mesma direção, mesmo sentido. Eu estou na vertical e os 2 estão com a seta para o mesmo lado. Então, eles estão apontando aqui, no caso, para cima. A vale 2, B vale 1. Então, o meu A mais o B vai ser igual a 2 mais 1. Isso é igual a 3, certo? Aqui são vetores genéricos, eu não estou representando nenhuma grandeza específica, mas grandezas vetoriais vocês vão estudar. Força, quantidade de movimento, impulso, tudo isso daí é grandeza vetorial. Aqui, meu segundo caso particular. Então, primeiro, eu tenho mesma direção e mesmo sentido. Segundo caso particular, eu tenho mesma direção, porém minhas setinhas estão apontando para lados opostos, tá? Então, eu tenho mesma direção, por exemplo, os 2 estão na horizontal, só que um está apontando para a direita, o meu vetor que está em preto, que é o A, está apontando para a direita, e o vetor B, que está em azul, está apontando para a esquerda. Pensa que isso funciona tal qual um cabo de guerra, certo? Se um puxa para um lado e o outro puxa para o outro, eu vou estar aumentando essa intensidade? Se eu estou falando de força, que é uma das grandezas vetoriais, eu vou estar aumentando essa força? Se um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro? Não, né? Eu estou diminuindo. Então, quando você pensar em vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu estou o quê? Reduzindo a intensidade dessa resultante desses vetores. Então, na prática, mesma direção com sentidos opostos, ou seja, setinhas apontando para lados distintos, diferentes, eu vou ter uma subtração. Então, é outro caso super feliz da minha vida que eu vou ter na minha soma vetorial. Lembrando que vetor a gente representa com essa setinha em cima. Essa setinha, esse chapéuzinho, é só a representação dele. Não quer dizer que seu vetor está na horizontal e para a direita, não. Porque todo vetor tem essa setinha em cima da letra. Isso é uma representação. Essa setinha em cima não está dizendo qual é a direção e sentido do seu vetor. O que está falando isso é o próprio desenho dele, tá? Ou a escrita da questão que vai te explicar isso. Então, meu A mais B, minha soma vetorial, isso aqui é uma notação de soma vetorial. A com a setinha em cima, eu sei que é um vetor. Mais B com outra setinha em cima, eu sei que é um vetor. Essa soma vetorial
vai resultar numa subtração que a gente chama de algébrica, que é o quê? No fim das contas, eu tenho B e A apontando para sentidos opostos, então eu vou subtrair. Eu vou ter aqui A vale 3 e B vale 10, só que eu estou em sentido oposto. Vamos supor que eu escolhi, e sentido, lembra que positivo e negativo na física são sentidos? Escolhi que para a esquerda é negativo. Professora, eu queria escolher que para a direita que é negativo. Pode, desde que você respeite o seu referencial. Então, essa soma aqui virou o quê? Uma subtração no fim das contas. 3 menos 10, eu vou ter menos 7, certo? Não é 7. Se você tinha uma dívida de 10, pagou R$3, te sobrou uma dívida ainda de R$7. Pensa em dívida que você consegue acertar. Então, eu tenho um vetor menos 7 resultante. Esse menos aqui só está dizendo que a sua resultante, ela aponta para o lado negativo da sua trajetória, do lado que você escolheu como negativo. Porque se eu tenho sentidos opostos, concorda que quem tem um número maior é que ganha no sentido? Eu vou permanecer com a mesma direção, horizontal, porque eu estou aqui com a mesma direção. Sentido oposto quer dizer que aquele que tem o valor maior vai ganhar no sentido. Então, o vetor resultante vai ter a direção dos dois, porém o sentido daquele que for maior. Sim? Tudo bem? Fez lógica até aqui? Agora, vamos para o nosso terceiro caso particular de soma vetorial. Esse caso aqui é quando eu tenho vetores perpendiculares, ortogonais. Tudo isso é sinônimo, quer dizer que eu tenho 90 graus, um ângulo de 90 graus entre os dois vetores. Desenho um vetor A aqui, em preto, e um vetor B em azul. E um está na horizontal, outro está na vertical. Vertical e horizontal necessariamente são direções que fazem 90 graus entre elas. Elas são perpendiculares, ortogonais entre si. Aqui, então, o que vai acontecer? A minha resultante é a própria diagonal. Esse canal é o canal mais tecnológico que você vai ver aqui. Veja bem o aparato que eu consegui. Eu tô aqui, coloquei um papelzinho com 2 linhas. Aí, olha só. Se eu faço uma tensão, uma na horizontal e outra na vertical, olha o que vai acontecer. Eu ando na diagonal. Olha a mágica disso aqui. Então, quando eu tenho vetores atuando, um na horizontal e outro na vertical, quer dizer que a minha resultante é a própria diagonal. Aí, aqui, quando eu tenho algo em 90 graus, para eu descobrir o módulo, ou seja, o valor numérico dessa resultante, eu vou ter que fazer um negócio que vocês já conhecem, que vocês já estão cansados de saber nessa vida, que é o Teorema de Pitágoras. Então, todas as vezes que você tiver vetores a 90 graus, a resultante vai sair do Pitágoras. Esqueceu o nome, mas não esquece que se tem 90 graus, 99% das vezes a sua resposta é o Teorema de Pitágoras, certo? Então, esse vetor resultante aqui, vou chamar ele de R. Nossa, professora, cada hora você escolhe uma letra que eu gosto de mudar. Então, eu vou ter o quê? Que R ao quadrado, que é a minha resultante, ele vai ser igual ao meu A ao quadrado, que é 4, certo? Mais o B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, caso particular em que meus vetores, um está na horizontal, outro está na vertical, essas direções necessariamente fazem 90 graus entre si. Se eu tenho 90 graus entre os vetores, a resultante deles vai ser dada, o módulo dela, né? Porque isso aqui a gente está fazendo para o quê? Para descobrir o valor numérico. O valor numérico dela vai ser dado pelo Teorema de Pitágoras. Falou 90 graus, já responde Pitágoras. 99% das vezes você vai acertar. Então, eu vou ter aqui R ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. R ao quadrado vai ser igual a 25. Se eu tenho quadrado, passo como raiz. A raiz de 25 vai ser
5. Fato interessante. Isso daqui, esse triângulo aqui, ele é um triângulo especial, certo? Ele é um triângulo que é o 3, 4, 5. Isso daqui forma o 3, 4, 5. Então, todas as vezes que você, ele também é chamado de triângulo egípcio, que você tiver essas componentes com valor 3 e 4, a outra necessariamente vai ser 5. E os múltiplos também funcionam. Por exemplo, se isso daqui fosse 2 vezes 3 não é 6, 2 vezes 4 é 8. Então, se fosse 6 e 8, eu sei que a próxima é 10, porque 2 vezes 5 é 10. Então, você nem precisaria fazer essa conta. Você ia direto para poder fazer essa lógica, porque esse triângulo ele é bem especial, ele é bem comum, que é o triângulo 3, 4, 5. Então, você nem precisava chegar até aqui. Isso é só uma dica. Mas, viu 90 graus? Faz o teorema de Pitágoras. 90 graus, Pitágoras. Essa é a sua resposta. Galera, esses são os nossos 3 casos particulares de vetores, de soma vetorial, que é quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentidos opostos, e quando eu tenho um ângulo de 90 graus. O ângulo correspondente à mesma direção e mesmo sentido é o ângulo de 0 graus, certo? Porque meia volta não é 180, então quando eu estou para a mesma direção e mesmo sentido, quer dizer que eu tenho 0 graus entre os vetores. Quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos, quer dizer que eu tenho 180 graus. Perpendicular, 90 graus. Tudo certo? Galera, até a próxima.